Shalom, sejam bem-vindos a Minutos de Teshuvá. O nosso tema, o que entra pela boca não contamina. Esse verso tem dado tanta controvérsia e vai fazer com que muitas pessoas percam a sua salvação. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo pela boca, muitas pessoas vão perder a salvação pela boca. Quando nós lemos em Mateus 15, nós vemos que havia uma grande controvérsia. Os fariseus tinham um ritual em que eles faziam uma brahá, uma oração, uma prece, mais ou menos assim. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordenaste lavar as mãos. Era um ritual que eles implantaram como se fosse uma liturgia da Torá. Não existe na Torá essa liturgia. Não que a Torá seja contra a higiene. É uma obrigação de nós praticarmos a higiene. Mas como regra de salvação, não é verdade. Quando Yeshua disse, não é o que entra pela boca, não é o que contamina, mas é o que sai. Nós temos aí duas situações. Em primeiro lugar, os discípulos lavavam as suas mãos e comiam. Eles apenas não faziam aquela prece, aquela brahá. E o que contamina é o que sai, a maledicência, o mal falar, isso que faz mal. E é sobre isso que está dizendo o texto. Lá no Éden, o pecado entrou pela boca. Deus disse para Eva e para Adão, vocês poderão comer tudo que vocês tiverem aqui no jardim, menos aquela árvore que está no meio do jardim. O diabo distorceu e disse, não foi assim que disse Deus, que vocês não podem comer nada? Da mesma forma, esses falsos pastores, hoje, pregam que não tem problema nenhum comer. Da mesma forma que Satanás disse, se você comer, você vai ficar igual a Deus. Esses falsos pastores dizem hoje, se vocês comerem, vocês não satisfazer, isso é bobagem, isso não precisa. Porém, em Levíticos 11, nós lemos que quem come esse tipo de alimento é uma abominação. Em Apocalipse, diz que os abomináveis serão lançados no lago de fogo. A carne de porco, especialmente, ela é uma carne que está ligada muito à questão espiritual. Nós vemos que ao Yeshua ir a Gadara, ele encontrou um homem endemoniado que vivia nu entre as sepulturas, todo acorrentado. E ao ver Yeshua, ele disse, o que eu tenho contigo? E os demônios disseram para Yeshua, nos lance nos porcos. Os demônios, ao irem para os porcos não resistiram, e foram lançados todos eles para morrerem no mar. A mesma coisa acontece hoje. A mesma pregação do diabo no Éden é a pregação desses falsos religiosos quando diz para você, você pode comer. Jesus abençoou. Em primeiro lugar, Jesus jamais poderia anular o que foi dito pelo Pai. E ele mesmo disse, Mateus 5,17, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, mas vim dar pleno cumprimento. Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, diz assim, presta bem atenção nessa leitura. Isso aqui é fundamental para você. Mateus 7, 22. Diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Esses indivíduos profetizam. E em teu nome não lançamos fora demônios? Eles expulsam demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres? Eles fazem milagres. No versículo 23, então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que são contra a lei. Eu estou lendo Mateus capítulo 7, do versículo 22 ao 23.
Nós lemos também em Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma. Antes estabelecemos a lei. Palavras de Paulo. Nós lemos em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Aquele que guarda toda a lei de Deus, mas tropeça, transgride um só, é culpado de todos. E poderíamos aqui citar uma dezena de textos no Novo Testamento que contraria esses falsos líderes religiosos. E agora eu chamo a você a razão. Se o Deus bendito relatou que o pecado entrou pela boca, e Yeshua diz que não aboliu, e hoje esses pregadores permitem que vocês comam coisas abomináveis, porque eles sabem que vocês vão perecer. Avaliem cada um e tomem uma decisão ao lado de Deus. Shalom, shalom.